Olá! E hoje vou falar para vocês sobre algumas técnicas de estudo, mas estudos, assim, gerais. Se você acompanha esse canal há bastante tempo, você já viu pelo menos alguns, ou enfim, a maioria dos vídeos sobre estudo de japonês, que é eu contando mais ou menos o que eu faço, como eu estou fazendo, o que eu estou descobrindo sobre, enfim, métodos de estudo e coisas mais direcionadas ao japonês. Porém, algum tempo atrás eu comecei a estudar sobre técnicas de estudo e como funciona a nossa cabeça para assimilar coisas e conteúdos novos, de uma maneira geral e não necessariamente focado em japonês e nem focado em aprender uma língua nova. Apesar de que o que eu vou falar agora é muito estudado para aprender línguas novas, idiomas novos. Então, a maioria dos exemplos que eu encontrei, que as pessoas deram, é relacionados a aprendizado de idioma, sim, porque ele foi testado e comprovado de que esses métodos são bons para o aprendizado de idiomas. E eu descobri que eu já estava começando a fazer a maioria desses métodos sem entender como que eles funcionavam e quais eram eles. E eu vou explicar para vocês agora, você que está iniciando um estudo, eu vou destrinchar aqui o segredo dos poliglotas, basicamente. O segredo dos poliglotas. Eu já havia falado em alguns outros vídeos atrás, que é para vocês tomarem muito cuidado quando vocês vão pegar dicas de pessoas que são poliglotas há muito tempo, que já sabem várias línguas. Se você só sabe uma, duas línguas e está aprendendo uma terceira, que é, no caso, o meu, né? Eu sei português, sei inglês, estou aprendendo japonês e já estudei italiano. Então, no meu caso, já sei como funciona o estudo de línguas, mas mesmo assim eu não sou fluente em tantas línguas. Então, você pegar dicas de pessoas que estão já em outros níveis e que já sabem técnicas muito específicas é diferente. E a maioria das vezes as pessoas elas não explicam essas técnicas e não explicam muito bem como que elas fazem. E é isso que eu vou fazer aqui para vocês, que é as diferenças e explicar com paraleigos, assim, porque se você quiser ler mais sobre isso, seria interessante, mas eu vou introduzir o assunto aqui para vocês sobre estudo ativo, estudo passivo e spaced repetition, né, que são revisões passadas. Então vamos lá. Você provavelmente já deve ter ouvido falar alguma vez sobre isso. Se você nunca ouviu falar, né, foi como eu umas semanas atrás que nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu vou explicar para vocês. E recomendo demais que vocês deem uma pesquisada sobre estudo passivo, estudo ativo e spaced repetition. Então pesquisem principalmente em inglês, porque vocês vão encontrar muito conteúdo. Active study e passive study. E eu achei que eu deveria trazer um conteúdo aqui sobre isso, porque muita gente que me acompanha aqui está estudando inglês ou está estudando japonês. Dito isso, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é estudo ativo. Antes de começar o assunto de verdade, me sigam lá nas redes sociais e se tornem membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos que só os membros recebem, ou conteúdos antecipados e assuntos antecipados, e também grupo exclusivo no Telegram comigo e com o pessoal que é membro aqui do canal, pra gente trocar uma ideia. Também deem uma olhada no grupo do Discord, todos os links estão na descrição desse vídeo. Tá bom? Então tá bom. Vamos lá, estudo ativo. O estudo ativo, ele é basicamente o estudo que você vai ter mais foco e mais atenção. Como que ele vai funcionar? Por exemplo, escutar um podcast e ao mesmo tempo tomar nota, prestar atenção no que as pessoas estão falando, pausar e anotar. Como, por exemplo, eu faço vendo animes com legenda em japonês. Aí eu vou ver um anime com legenda em japonês, mas eu não vou só assistir um anime, dar uma passada na lida assim e prestar mais atenção no anime e não necessariamente na língua, na legenda. Mas se eu estou preparando o anime, pauso, vejo, esse kanji aqui nunca vi, esse vocabulário aqui nunca vi, vou lá, pesquiso, anoto. Isso seria um exemplo de estudo ativo. Ou ouvir um podcast, você pausar, voltar, anotar, estudo ativo. Uma aula onde você troca com o professor. Então, você tem que ter, o estudo ativo é quando você tem um tipo de troca e realmente uma ação de atividade. Não é só você ouvir uma palestra, não é só você estar presente na aula, ouvindo, parado, sem tomar nota, sem trocar com o professor, sem fazer perguntas, sem trocar com os alunos, ou sem que a aula tenha uma atividade. Então, por exemplo, na minha aula da escola, nós temos atividades de conversação, a professora pergunta, a professora faz algumas brincadeiras, ela faz alguns exercícios, ela faz a gente levantar, escrever um troço no quadro, pergunta pra gente, então rola essa troca e rola essa atividade. Ela fala, anotem isso, 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 então ela pede pra que a gente anote certas coisas. Ela fala pra gente criar perguntas, isso tudo seria categorizado como estudo ativo. A categorização de tipos de estudo tem mais ou menos essa pirâmide aqui,
Eu vou botar aqui para vocês, né? Então, um pedaço dela seria o estudo ativo, então é a quantidade de níveis de interação que você tem, formas de ações que você gera fazendo o seu estudo e até diminuindo até se tornar um estudo passivo. Por exemplo, também ensinar uma pessoa. Então, quando você está ensinando alguém, você está fazendo um estudo ativo, por incrível que pareça. Ensinar é uma das formas mais eficientes de você estudar e fixar alguma coisa nova. Porque quando você precisa explicar para alguém algo que você já sabe, isso fixa muito mais na sua cabeça. Então, você pode fingir que você está ensinando para alguém, há uma forma de que isso pode te ajudar, mas seria por isso que grupos de estudo com seus amigos, com seus colegas, ou, enfim, perguntar e trocar ideia também em grupos até online. Entre no nosso Discord, tem grupo de estudo de japonês lá. Então, essas trocas, elas geralmente se categorizam como estudo ativo, porque você está trocando, está gerando ações, você está fazendo coisinhas ali, estudo ativo. Outra forma de estudo ativo é colocar em prática. O que eu quero dizer com isso? Você vai, eu vou dar um exemplo, eu aqui, no caso, morando no Japão e estudando japonês, mas também você pode fazer isso, sei lá, num grupo de texto. Você está lá estudando uma língua, no nosso grupo do Discord tem um canal específico para as pessoas escreverem só em inglês e só em japonês, então você poderia colocar em prática lá. Então você aprendeu um vocabulário novo, aprendeu uma gramática nova. Eu estava fazendo isso, por exemplo, nos stories, no Instagram, escrevendo legenda no Instagram também, quando eu postava alguma coisa, postava um stories. Então, você colocar em prática ou escrever um diário, também é uma forma de colocar em prática assim, sem você precisar ativamente conversar com alguém, mas também colocar em prática, por exemplo, ir comprar um negócio numa padaria e aí você vai lá trocar uma ideia com a pessoa que está lá no caixa e você tenta falar um pouquinho além do que você falaria normalmente. Também é uma forma de colocar em prática. Então, colocar em prática também é um estudo ativo. Grupos de discussão, discutir sobre determinado assunto. Então, por exemplo, se você tem uma dúvida, e não necessariamente você vai questionar com o professor. Como, por exemplo, você vai lá no nosso grupo do Discord e você pergunta, como que utiliza essa gramática aqui? Utiliza desse jeito, qual que é a melhor forma? Então, esses grupos de discussão, onde você, de novo, troca conhecimento, são estudos ativos e te ajudam a fixar também. Então, basicamente, tudo que você tenha 100% de atenção, a prestar atenção, anotar, tomar nota, conversar, colocar em prática, ensinar, tudo isso se categoriza como estudo ativo. Os estudos sobre esses tipos de estudo falam que o estudo ativo é sim a forma mais eficiente de você fixar, lembrar e estudar alguma coisa. Qualquer coisa, não só necessariamente idiomas, línguas e tudo mais. Apesar de que as pessoas acabam utilizando essas formas de estudo para otimizar o seu aprendizado de um idioma novo o mais rápido possível, né? Então, você colocando todos os tipos de estudo ativo em ação faz com que você aprenda mais rápido. Porém, esses tipos de estudo, eles demandam muito foco, muito tempo livre, porque você precisa ficar focado naquele espaço de tempo muito bem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não só estuda, mas também trabalha, tem uma vida, né? Tem, sei lá, filhos, de repente trabalha, tem filhos, tem que cuidar de alguma coisa, e você não tem tempo para fazer muitos estudos ativos, mas você não quer deixar de estudar, aí que entra o estudo passivo. Então, o estudo passivo, ele não necessariamente é a forma mais eficiente, mas ele não deixa de ser um tipo de estudo. Eu estava vendo um vídeo do Maths vs Japan. Ele é um canal muito bom que fala sobre métodos de estudo voltados mais para a língua japonesa. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Ele tem sim um vídeo sobre estudo ativo e estudo passivo, mas você está estudando sozinho, você não tem tempo para estudar estudo ativo todos os dias, mas você sabe que o ideal é você estudar pelo menos um pouquinho todos os dias, porque eu aqui já falei para você isso várias vezes, que é bom você estudar um pouquinho todos os dias. Então você quer estudar um pouquinho todos os dias e você não tem um tempo suficiente de todos os dias da semana para fazer estudo ativo. Bote o estudo passivo nos dias que você não pode, porque o estudo passivo é algo passivo. Vou dar exemplos de estudo passivo para que vocês entendam. Só ouvir, então, por exemplo, botar um podcast e deixar ele de fundo, assim, tocando um podcast, se você estiver aprendendo japonês, um podcast em japonês, enquanto você tá lá trabalhando, ou fazendo outra coisa, lavando a louça, ou varrendo a casa, e que você está fazendo outra coisa. Então, quando seu foco não está necessariamente naquele objeto de estudo, que seria, por exemplo, o podcast, vira um estudo passivo. Ou ficar só assistindo uma palestra.
ou ficar só assistindo um filme em japonês. Você está absorvendo aquilo porque você está estudando aquela língua já antes e você está absorvendo aquilo de outra forma. Ou vendo um anime não necessariamente prestando atenção em todas as palavras e anotando todas as palavras. Ou quando você senta para ler um livro mais de forma de entretenimento. Você, por exemplo, eu gosto de ouvir podcasts em inglês e ler livros em inglês, mas não como forma de estudo. E sim porque eu quero ler aquele conteúdo em inglês. Isso é uma forma de estudo passivo. Eu faço muito mais estudo passivo de inglês do que ativo. Na verdade, eu não faço nenhum tipo de estudo ativo mais de inglês. Já fiz. Hoje em dia, todos os meus estudos, por exemplo, de inglês, são ver vídeo no YouTube em inglês, ouvir podcast em inglês, ler artigos em inglês, ler sites em inglês, ler livros em inglês. Tudo isso eu já faço em inglês. Só que, para alguns tipos de estudo passivo, você já tem que ter algum nível avançado daquilo que você está estudando. Não é todo mundo que consegue absorver, assim, uma língua bem só com estudos passivos. Se você fizer só estudo passivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter o estudo ativo sim, que é sentar a bunda e estudar, basicamente. O estudo passivo, ele tá lá para complementar as suas coisas. Uma coisa que poderia também ser classificada como estudo ativo seria aplicativos de estudo, porque você tá lá para isso, estudando aquilo e focando naquilo, né? Então, esses são os estudos passivos e ativos. Agora vamos falar sobre spaced repetition, que é repetição espaçada ou revisão espaçada, como eu gosto de falar também. Vocês estão me acompanhando até aí? Vocês estão bem? Eu tô bem. Eu vou continuar falando aqui, mas vocês têm que estar bem. Toma uma água. Tá tomando água? Eu vou tomar uma água também. O vídeo tá um pouco longo. E se entrar uma propaganda aqui no meio, aproveita e toma uma água toda vez que entrar uma propaganda, tá bom? Viu uma propaganda no YouTube? Toma um gole d'água. Spaced Repetition. Se você me segue no Instagram e já viu eu falando sobre o site chamado Wanikani para estudo de kanji e vocabulário, você sabe mais ou menos como funciona Spaced Repetition. Eu vou falar Spaced Repetition porque vai ficar mais fácil, mas é repetição espaçada ou revisão espaçada, né? O Spaced Repetition, ele é exatamente o que o nome está falando. Ele vai fazer repetições da mesma coisa de formas espaçadas. Então, por exemplo, é como se você tivesse flashcards físicos, né? Flashcard. Você tem lá 5 kanjis que você escreveu, 5 flashcards de kanji. E aí você tem 5 caixas. E aí você tem esse bloco de 5 kanjis que você, né? Essas 5 folhinhas de kanjis que você tem que ler, ou palavras, vocabulários, o que você estiver estudando. Fórmula matemática, enfim, que você tem que decorar para o vestibular, no caso, né? Não sei se você está fazendo vestibular. Mas enfim, alguma coisa que você tem que aprender, 5 flashcards, né? Que você tem, e aí tem a viradinha, né? Flashcard normal. E aí você tem essas 5 caixas. Cada caixa dessa é um dia da semana. Então temos lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5, certo? E aí você vai começar com os seus 5 flashcards lendo. Desses 5, você acertou 2 e errou 3. Esses 2 que você acertou, você vai botar na caixa do daqui a 2 dias. E esses 3 que você errou, você bota na caixa de amanhã, que é segunda-feira. Você está estudando no domingo porque você é uma pessoa muito estudiosa. Então, segunda-feira você tem esses 3 que você tinha errado para rever de novo. Aí você, ai meu Deus, vou lá rever. Aí desses 3 que você tinha errado, que você está revendo, você acertou 1 e errou 2 de novo. Esses 2 que você errou, você sempre vai botar no dia seguinte. E o que você acertou, você vai botar 2 dias depois. E aí você bota dois na terça-feira e o outro na quarta. Aí na terça-feira tem aqueles 2 que você tinha acertado antes, mais o que você tinha errado, os outros 2 que você tinha errado. Aí você vai revisar. E aí você vai fazendo isso. E aí os 2 que você acertou, se você acertou de novo, aí você bota ele 3 dias depois para revisar. E toda vez que você acerta, mais uma vez, se você acerta seguido, você vai aumentando o tempo de que você vai rever ele. E os que você vai errando, você vai diminuindo o tempo que você vai rever ele. Então vai chegar um ponto em que o que você tem um que você sempre acerta. Você vai ver ele daqui a 2 dias, ver ele daqui a 4 dias, ver ele daqui a 8 dias, ver ele daqui... Entendeu? E o que você sempre erra, você tá sempre vendo no dia seguinte. E o que você erra de vez em quando e acerta de vez em quando, daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, daqui a 1 dia de novo, daqui a 3 dias e aí por diante. Existem aplicativos que já fazem isso. Alguns aplicativos de flashcard, isso é muito comum para flashcard, por isso que eu dei o exemplo de flashcard. Mas você pode fazer isso também, por exemplo, para revisar algumas gramáticas. Então, por exemplo, você está na escola e aí você viu alguma matéria nova na segunda-feira. Você vai revisar ela
na terça-feira. Se você entendeu tudo e acertou todas as questões, você deixa para revisar ela na quinta-feira. Se você continua acertando, você vai revisando ela mais para frente. Isso é spaced repetition, ou revisão espaçada. Você vai aumentando o espaçamento de uma revisão para outra conforme você vai acertando e vai diminuindo o espaçamento da revisão conforme você vai errando. Como eu disse, o Khan, ele usa spaced repetition e tem alguns outros aplicativos e outros sites que utilizam spaced repetition. Depende do que você está estudando. Pesquisem também spaced repetition, né? Que você vai encontrar muito material sobre o assunto. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova também. Se não, não tem problema. Mande esse vídeo para quem não conhece isso ainda. Mande esse vídeo para quem você acha que vai gostar de assistir esse vídeo. Mande esse vídeo para o seu amigo que está estudando e está tendo muita dificuldade para lembrar da matéria, tá bom? Lembrem, bebam água, estudem, sigam seus sonhos, fiquem bem, fiquem seguros. Troquei a ordem, não tem problema. Deu agonia em vocês? Desculpa. É isso.